Nesse vídeo eu quero trazer para você as principais diferenças e até semelhanças que existem nas estratégias de investimento dos lendários investidores da Bolsa de Valores. Vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? E aqui eu vou trazer as estratégias dos 6 lendários investidores da Bolsa de Valores. E ao final, eu vou dizer qual delas eu prefiro, ou melhor, qual delas serviria para você. E sem enrolação, eu vou começar aqui falando da estratégia do Benjamin Graham, que é considerado o pai da análise fundamentalista. Antes dele, nem havia que se falar em análise fundamentalista, em analista de valores mobiliários. O cara é uma lenda, o grande mentor de Warren Buffett. E ele também é considerado o pai do Deep Value Investing, ou seja, investimento em valor profundo. E por que esse nome, valor profundo? Não é só Value Investing, não. Aí veio depois. Por que começou dessa forma? Porque, em resumo, como que funcionava a estratégia do Graham? Basicamente, ele tinha um portfólio bastante diversificado de ações, poderia chegar a 100 ações no fundo dele, sim, bastante diversificado. Nessa estratégia, ele buscava as empresas mais baratas da Bolsa de Valores, as mais baratas. Isso significava buscar empresas que valiam na Bolsa de Valores abaixo do seu caixa. Loucura, né? Era assim que ele fazia o seu filtro. E não interessava a qualidade da empresa, só interessava o fato dela estar barata. Então, ele não olhava para, por exemplo, qualidade da gestão, vantagens competitivas da empresa, não. Simplesmente se ela estava barata. E aí você tinha que diversificar muito, porque uma parte dessas empresas acabava não dando lucro. E ele tinha como filtro, além disso, buscar alta margem de segurança, pelo menos 50% de margem de segurança. Ou seja, o que seria a margem de segurança? A distância entre o preço justo, o preço-alvo, e o preço de mercado. Então, se houvesse uma distância de 50% entre preço-alvo, quanto que valia a empresa nos cálculos do Benjamin Graham, e o preço a mercado, aí ele compraria. Só que era uma estratégia que envolvia um prazo limitado de manutenção da empresa no seu portfólio. Por quê? Porque como a gente estaria falando ali de empresas que não são muito boas, empresas segunda linha, nesse caso, o Graham ficaria com as empresas por no máximo 2 anos. Até 3 anos ele aceitava. Por quê? Porque ele precisava que o preço de mercado fosse o mais rápido possível para o preço-alvo. E assim ele teria o retorno esperado. E aí ele vendia a ação, vendia a empresa. Se depois de passar 2 anos, do momento que ele comprou, a ação não andou ou não chegou no preço-alvo, ele vendia. Porque significava que, na visão dele, não havia uma grande probabilidade da ação ir até o preço-alvo. Ou, se fosse, levaria tanto tempo que o retorno dele ficaria pior. Por exemplo, se eu acho que a ação vai subir 50%, se isso acontecer em um ano, eu ganhei 50% no ano. Se acontecer em 2 anos, 25%. Se acontecer em 3 anos, aí já começa a ficar pior, porque aí eu já começo a reduzir meu retorno. Se demorar 4 anos, subir 50% já não é mais grande coisa. Por isso que ele corria em até 3 anos. Essa é a estratégia do Benjamin Graham. Alta diversificação, empresas baratas com alta margem de segurança e prazo limitado de manutenção das empresas no portfólio. A segunda estratégia veio praticamente em contraposição ao Graham, que é a estratégia do Philip Fisher, que escreveu esse livro Ações Comuns, entenda ações ordinárias, é que aqui foi traduzido para ações comuns. Lucros extraordinários. Também outro cara que influenciou muito Buffett, eles tiveram contato em dados momentos. O Fisher, ele não teve um fundo de investimento, mas ele era um consultor financeiro, assim como eu. E no caso, por que a estratégia do Philip Fisher vinha em contraposição? Tanto que ela foi denominada como Quality Investing ou Growth Investing. Veja, no Graham, você tinha um investimento em valor profundo. Por que profundo? Muito barato, tem que ser muito barata, profundamente barata. Aqui não. Aqui, o aspecto quantitativo, ou seja, de barato, de preço, não é tão levado em conta, esse aspecto. É muito mais importante o quality, a qualidade, a capacidade de crescimento do lucro por ação ao longo do tempo. Isso que é levado em conta. Então é uma estratégia que não tem prazo limitado para manutenção da empresa no seu portfólio. Na visão do Phil Fisher, na verdade você não pode diversificar demais, tem que ter um portfólio mais concentrado. Por quê? Porque são poucas as empresas que possuem alta qualidade, são poucas
as efetivas oportunidades para inserção no seu portfólio. E para isso, você precisa investigar com profundidade as empresas. E para isso, você precisa de poucas empresas no seu portfólio, só as melhores. Então, envolve você ter foco, profundo conhecimento das ações que você possui e não ter prazo determinado para a saída das posições, para evitar pagamento de impostos e porque se a empresa é uma joia rara, você não vai encontrar toda hora. Então você não pode ficar girando o portfólio, como fazia o Benjamin Graham. Porque como ele não tinha, o Graham, empresas de alta qualidade necessariamente, eventualmente ele acabava colocando na carteira, só que vendia precocemente. Nesse caso do Fisher, ele entende, viu? Eu não quero pagar imposto, eu quero segurar a empresa pelo máximo de tempo possível, porque eu sei que se eu girar demais, ter um alto turnover, eu vou ter muita dificuldade de achar outra joia rara. Então eu não quero ter esse trabalho e nem é indispensável. Na verdade, ter uma postura mais passiva depois que eu já encontrei as ações é a postura mais recomendada. Então não entenda o growth investing como associado ao fato de você só buscar empresas super caras, de forte crescimento, de tecnologia, não. A melhor interpretação é a de que você vai buscar as melhores empresas. E aí, por serem as melhores, elas possuem crescimento acima da média e de forma consistente. Essa é uma estratégia que dá para dizer que também veio do Charlie Munger, que acabou influenciando muito Warren Buffett, tanto o Fisher quanto o Munger. O Munger é muito, mas muito similar ao Phil Fisher, a tal ponto de ele entender que você nem precisa de significativa margem de segurança para comprar um excelente negócio. Basta que você não pague caro demais, como a Berkshire Hathaway fez ao comprar no passado a See's Candies. Tem esse livro aqui do Munger, A Sabedoria de Charlie Munger, recomendo muito. Vou deixar aqui na descrição o link de todos esses livros aqui que eu estou citando. Então, A Sabedoria de Charlie Munger, Ações Comuns, Lucros Extraordinários do Phil Fisher e o clássico Investidor Inteligente de Benjamin Graham. Se você comprar esses livros nos links aqui embaixo, você vai me gerar um cascalho. Então, para resumir, Growth Investing, Quality Investing, a gente está falando de Fisher e Munger. Deep Value Investing, clássico Benjamin Graham. E aí a gente passa para o Peter Lynch e ele traz detalhes da sua estratégia no Jeito Peter Lynch de Investir. Um livro sensacional, recomendo bastante. O Peter Lynch, ele foi o cara que conseguiu 29% ao ano durante 13 anos, uma lenda de Wall Street. E dá para dizer que ele seguiu pelo Value Investing. Então ele já aperfeiçoou a teoria de Graham. Ao não querer simplesmente companhias muito baratas. Ele quer aliar um bom preço, significativa margem de segurança, com empresas boas ou com alto potencial de crescimento. Então aqui dá para dizer que ele tentou fazer ali um meio termo, mas ele ainda incorporou a teoria de Graham da alta diversificação de portfólio, tanto que o Peter Lynch chegou a ter mais de 1.000 empresas no seu fundo. Então, por mais que ele concordasse com o Philip Fisher de buscar qualidade e crescimento, ele não concordava, pelo menos ele não praticou isso, com a ideia de ter poucas ações, exceto se você for um investidor individual, pessoa física, tanto que nesse livro ele cita que se você quer ter ali um portfólio de ações e você quer montar o seu próprio mini fundo, tenha entre 5 a 8 ações, porque você não vai conseguir acompanhar. O Peter Lynch, um investidor profissional, tinha uma equipe vasta de analistas, então ele tinha capacidade de dar o devido acompanhamento e conseguiu excelentes retornos fazendo isso. Ainda, o Peter Lynch trouxe duas ideias interessantes. A primeira ideia é de que você deve arrancar as ervas daninhas da sua carteira, tirar as empresas ruins que você acabou errando o mais rápido possível e regar as flores, ou seja, não vender aquelas ações que podem se multiplicar por 10. E outra ideia que ele trouxe é a de que você, que está aí do outro lado, tem uma certa vantagem em relação aos analistas de Wall Street, no sentido de ser um consumidor de um produto de alta qualidade ou um serviço, e aí você tem mais proximidade, ou você profissional que tem mais proximidade com algum produto ou um serviço específico que você utiliza na sua profissão, e aí você começa a investigação. É um começo de investigação, não quer dizer que para por aí, já vou comprar, tomo Coca-Cola, já vou comprar ações da Coca-Cola, não.
é um início, é só ali uma porta de entrada. Então, legal isso do Peter Lynch, além do fato de que ele criou o indicador do Peter Lynch, PEG Ratio, que eu ensino lá na minha comunidade, Formação Mirai Investing. É um indicador muito bacana e que serve para você não ter uma visão simplista a respeito de empresas que negociam com múltiplos de negociação superiores à média de mercado, que são aquelas empresas de quality investing, que tem índice preço-lucro acima de 15 vezes, que são empresas que Munger e Fisher não se importariam de investir, pelo contrário, assim como Peter Lynch, porque ele vai aliar tanto o crescimento potencial da empresa para verificar ali se aquele múltiplo está alto ou baixo demais. Então, eu considero que o Peter Lynch aperfeiçoou muita coisa, por isso a importância de você conhecer a estratégia dessa lenda. Ainda nós temos outra lenda que buscou aqui nesse livro, e aí isso deu início à estratégia da Magic Fórmula. O Joel Greenwald, ele basicamente tentou unir qualidade e preço, ou seja, aspecto quantitativo e qualitativo, em uma estratégia que, teoricamente, qualquer pessoa conseguiria adotar. E ele foi um cara que conseguiu 40% ao ano por muito tempo no seu fundo Gotham. O cara também é absurdo. E o que diz essa fórmula mágica? Basicamente, você vai fazer um filtro de ações e nesse filtro você vai buscar as empresas que possuem os maiores retornos sobre o patrimônio líquido, o famoso ROI, e as empresas com os menores índices lucro sobre preço. Então, em resumo, você vai pegar as mais baratas e as melhores. E a partir disso, você vai estabelecer uma pontuação. Eu vou dar determinada pontuação para preço e qualidade, e aí eu vou somar e vou ranquear e pegar só as melhores. E aí eu preciso de bastante diversificação, porque eu vou comprar ali entre as 20 e 30 melhores. Depende da adaptação que você queira fazer, mas é ter uma alta diversificação, buscando só as melhores empresas, e aí isso você mede pelo ROI. É disso que ele estava falando ao dizer assim, ó, o Buffett busca as melhores empresas, ele prioriza o ROI, então eu preciso pegar esse aspecto qualitativo e colocar na estratégia. Ao mesmo tempo que a gente precisa de empresas baratas, porque teoricamente elas tendem a se valorizar mais. Então eu vou unir isso. E aí ele criou a Magic Fórmula. Uma estratégia muito interessante também, que pode eventualmente ser seguida. Ao final eu vou falar qual seria a mais adequada para você e qual delas eu prefiro seguir na minha estratégia de investimentos. Então você vê que o Joel, ele também tentou ali chegar, de uma certa forma, no meio termo, buscando uma alta diversificação, mas nem tanto quanto o Peter Lynch, buscando qualidade através de um indicador, ROI, e buscando um indicador que melhor reflete se uma empresa está barata. Uniu esses três elementos e fez backtesting, né? Fez backtesting e verificou que se tratava de uma estratégia muito vencedora. Ainda nós temos uma estratégia pouquíssimo falada, que é a do Nassim Taleb. E ele explicou mais a respeito dessa estratégia no livro Antifrágil. O Nassim Taleb também é excepcional. É uma das mentes mais brilhantes da atualidade. Em que consiste essa estratégia que consta do livro Antifrágil? É a estratégia Barbell, de barras mesmo de academia, Barbell ou bimodal. Como é que funciona isso? Na estratégia Barbell, você basicamente tem dois lados da estratégia. Por isso bimodal, dois modos. De um lado, você tem a parte do seu portfólio onde você segue pelo máximo conservadorismo, o máximo que você puder, a ponto de ser paranoico, inclusive. Então aqui a gente está falando de pelo menos 80% do seu portfólio. Entre 80 a 90, ok? Se você quer efetivamente seguir do jeito que ele faz, é 90%. 90% do portfólio é onde você vai ser super conservador. E do outro lado, você vai ali entre 10 a 20%, seria melhor falar em 10, você vai ser o cara mais arrojado possível. Vai buscar o máximo de risco. Claro, de maneira inteligente. Não colocar um monte de lixo aqui. É risco. Por que você vai fazer isso? Porque aqui é onde você pode ter os maiores retornos. Só que note que no lado conservador, você está assegurando a sua sobrevivência. Por quê? Porque se eu tenho 90% do meu patrimônio em algo extremamente seguro, por mais que eu não tenha retornos elevados, eu garanto a minha sobrevivência. Eu não vou perder dinheiro. Eu só posso perder nesse lado mais arrojado, que é onde eu posso ganhar muito mais. Então, por exemplo, se eu coloco 90% do meu patrimônio em Tesouro Selic, com a Selic hoje pagando mais ou menos de forma líquida 12% ao ano, quer dizer que
Se eu tenho 100 mil reais, coloco 90 mil em Tesouro Selic, eu vou ganhar aí, em um ano inteiro, aproximadamente 10.800 reais. Significa que, mesmo que eu perca tudo dos outros 10%, eu vou estar com os meus 100 mil reais ao final de um ano. E olha, para você perder integralmente o patrimônio nesses 10%, você fez muita cagada. Então aqui é o tipo de estratégia onde você une o máximo arrojo e o máximo conservadorismo. E o tamanho da alocação tem que ser de acordo com essa perspectiva. Então você tem muita alocação na parte conservadora, assegurando a sua sobrevivência. E aqui você se beneficia da aleatoriedade, da opacidade, da volatilidade. E assim você tem um portfólio antifrágil, que se beneficia do caos. Essa fatia aqui vai te beneficiar do caos. E é assim que ele fez muito dinheiro nas crises de 2008 e na pandemia, obtendo rentabilidades em pouquíssimo tempo de mais de 3.000%, porque ele estrutura o portfólio dele dessa maneira. Por último, o mito Warren Buffett. Tem esse livro aqui que é muito bacana para você aprender sobre a estratégia do Buffett, o jeito Warren Buffett de investir. Não foi ele que escreveu, na verdade ele não escreveu nenhum livro, mas ainda assim o pessoal traz por completo a estratégia dele, pelo menos naquilo que é público. E o que acontece? Qual que é o diferencial do Buffett? O Buffett representa uma evolução de todos esses outros investidores, com exceção do Nassim Taleb, que aí não tem nada a ver. Por que eu digo que é uma evolução de todos os demais? Porque, primeiro, ele adota o conceito de margem de segurança e cálculo do valor intrínseco do seu mestre, Benjamin Graham. Ele adota o viés de baixa diversificação e altíssima qualidade de Fisher e seu sócio Munger. E sobre Peter Lynch, bem como o Joel, na verdade o Joel meio que deu uma copiada no Buffett, tentou criar algo mais fácil para investidor individual, e o Peter Lynch, ele diversifica demais, então nesse ponto Warren Buffett discorda. Mas o que o Buffett fez é entender que eu tenho que buscar poucas empresas, só as melhores, que seriam aquelas empresas com alto retorno sobre patrimônio líquido, com lucros crescentes, previsíveis e com vantagens competitivas duradouras, que as fazem sair de situações difíceis com certa tranquilidade. Aquelas empresas que não são do tipo commodity, são empresas que são tão excepcionais que conseguem estabelecer um monopólio de consumo, tipo a Coca-Cola, por exemplo. Então é esse tipo de empresa num portfólio mais concentrado, com vantagens competitivas. E aí, o que acontece? Buffett entende que você, se possível, nunca deve vender a ação, porque é um negócio excepcional, só que o momento da compra é importantíssimo. Ele não tem pressa para comprar. Ele busca os melhores momentos. Daí veio outro livro, Buffettologia, que falou o seguinte: na verdade, o Buffett criou uma nova estratégia. Não é o simples value investing. Ele criou uma adaptação do contrarian investing. Contrarian? Sim. O contrarian investing, na sua perspectiva original, de Kenneth French e Eugene Fama, seria você comprar as ações que caíram. Ao contrário daquela perspectiva de Wall Street e da Faria Lima de você seguir pelo fator impulso de comprar as ações que estão subindo e vender as ações que estão caindo, o que não faz sentido do ponto de vista de investidor de longo prazo. Isso aí está mais parecido com algo que o trader faria. Mas enfim, a ideia aqui é, eu vou adaptar essa ideia de comprar as ações que caíram, porque elas, pela regressão à média, teriam chance maior de subir depois, porque eu não quero simplesmente comprar qualquer empresa que caiu. Sabe a ideia de que nem sempre uma queda constitui oportunidade? Essa é a visão do Buffett. Por quê? Se for uma queda de uma empresa que é medíocre, segunda linha, ele não vai comprar. Benjamin Graham compraria, ele não vai comprar. Howard Marks compraria também, mas o Buffett não. Ele tem o rigor de só comprar as quedas de empresas excepcionais, negócios únicos, com vantagens competitivas duradouras. Ele não traz essa estratégia. Então ele só olha para as quedas daquelas empresas que têm capacidade de recuperação rápida e que vão dar continuidade à sua evolução, que foi já mostrada no seu histórico. Ele olha para o histórico da gestão, o histórico da empresa, tudo isso é muito relevante. Então a estratégia envolve o contrarian investing, mas não de qualquer empresa, só das melhores. E aí ele compra de maneira agressiva. Ah, não tem aportezinho. Ele compra mesmo, para valer, porque ele tem confiança de que aquele é um negócio excepcional e que há ali uma oportunidade. E oportunidade, por definição, tem que ser rara. Senão, a gente está falando do quê? A gente está falando que toda hora tem oportunidade? Isso não é verdade. Exceto de empresas medíocres, que aí toda hora estão caindo, subindo, caindo, subindo. Então, para resumir, eu tive que resumir aqui, senão o vídeo ficaria extremamente longo. Essas são as principais estratégias dos lendários investidores de Wall Street. E aí eu diria para você o seguinte:
Luan, no Brasil, não existe o dividend investing? Que, na verdade, veio do exterior e existe. Temos aí bilionários que adotam essa estratégia. E na prática, o dividend investing, ele é muito mais algo parecido com Benjamin Graham, de você buscar empresas baratas. Por quê? Porque o dividend yield alto, que é o que se busca no dividend investing, acaba sendo mais claro nas empresas muito baratas. Então tem muito de Graham nessa estratégia. Muito. Ao tempo em que você tenta pelo menos trazer um pouco de qualidade. Você não pode comprar empresa ruim, mas é muito mais Graham do que Buffett, Munger e Philip Fisher, que não dão muita atenção aos dividendos. Não é isso que importa, até porque os dividendos fora do Brasil são tributados. Não existe a vantagem fiscal do Brasil. Então, sendo sincero contigo, a estratégia de dividendos no Brasil está muito mais parecida com a do Benjamin Graham. Isso você vai notar que o pessoal olha muito mais para dividend yield ou payout elevado, dividendo no bolso, pássaro na mão. Isso, claro, reduz o seu risco. Claro que se adota muitas vezes uma perspectiva de uma diversificação menor, o que vem do Buffett, mas ainda assim é muito mais Graham. Porque para você obter um dividend yield alto retorno em dividendos, você precisa comprar barato, margem de segurança, você precisa se beneficiar da loucura do senhor mercado e comprar as grandes quedas. Nesse sentido, há um pouco do contrarian investing do Buffett, mas será que não seria do Kenneth French e Eugene Fama, de você comprar até empresas medíocres? Então isso acaba acontecendo muito. E você vai notar empresas medíocres do tipo commodity sendo preferidas no dividend investing, porque elas entregam muito retorno em dividendos, porque como elas não conseguem crescer consistentemente seus resultados, o dividend yield fica alto. Então é importante te trazer à tona essas circunstâncias se você quiser seguir por esse caminho, que é válido. Quando você tem empresas ali que dão lucro, não necessariamente de forma crescente, você comprando barato consegue um alto retorno em dividendos. Isso acaba fazendo mais sentido para o investidor que quer o dividendo e para o investidor que já tem bastante patrimônio e não está mais se importando tanto com retornos altos ao longo do tempo. Ele quer a renda caindo na conta. Mas antes de continuar aqui trazendo a conclusão de qual seria a melhor estratégia, eu tenho um recado aqui do nosso parceiro, a Grana Capital. O que acontece? É um aplicativo indicado pela B3 e é um indicativo de imposto de renda para a Bolsa de Valores. Envolve ações, fundos imobiliários, ETFs, tudo que se refere à Bolsa de Valores aqui no Brasil. Pega opções, mercado a termo. E o que está acontecendo é o seguinte: o pessoal que entrou ali a partir de 2020 na Bolsa de Valores, às vezes alheio às regras tributárias da Bolsa de Valores, estão com débitos pendentes desde 2020. Por exemplo, não existe a isenção de R$20 mil num único mês com ETF, nem com fundo imobiliário. E aí o cara vendeu dentro dos 20 mil e falou, tô isento, igual nas ações. Não, e tem um débito atrasado. E existem outras situações. Para isso eu te indico o Grana, é o aplicativo que eu uso para isso, para automatizar o cálculo do imposto de renda da Bolsa de Valores. Então ele automatiza isso para você e ainda pega todo o atrasado de 2020, já calcula e já emite a DARF dentro do aplicativo, sem a necessidade de dar saída, de fazer coisas externas, não. E aí você paga por Pix, cartão ou boleto. Pega todo esse retroativo desde 2020. E para te ajudar a se desenrolar desse eventual débito atrasado, o Grana está com uma campanha até o final de setembro com o cupom DESENROLA, que vai te dar 25% de desconto no plano Mais Grana, que é o mais completo de todos e assegura para você também a ferramenta para declarar o imposto de renda em menos de 5 minutos. Baixe o Grana para baixar de graça, o link está na descrição e no primeiro comentário fixado, e assinando o plano Mais Grana com o cupom DESENROLA nesse mês de setembro, você vai ganhar 25% de desconto. Link aqui embaixo. Agora concluindo, qual seria a melhor estratégia daquelas que eu comentei nesse vídeo? Olha, para quem já tem um patrimônio superior ou precisa psicologicamente dos proventos caindo na conta, majoritariamente você deveria adotar a estratégia de dividendos, que inclusive eu adoto numa parte da minha carteira. Por outro lado, para quem tem patrimônios menores e realmente não se importam com o dividendo caindo na conta, essas pessoas deveriam seguir o Warren Buffett. A estratégia do Warren Buffett, claro, não dá para copiar o que ele fez. Tem muitas coisas ali replicáveis, mas na essência, buscar os melhores negócios, nunca vender os melhores negócios, um portfólio mais concentrado, olhar para alto retorno do seu patrimônio líquido, vantagens competitivas, não se importar necessariamente com os dividendos, fazendo com que a empresa excepcional retenha os seus lucros para crescer cada vez mais, essa é a ideia
ideia para esse tipo de pessoa, para esse tipo de investidor. Eu, por exemplo, como eu já estou ali bem assegurado na minha carteira com dividendos, hoje eu tenho dado prioridade para Buffett puro. Isso maximiza os retornos de longo prazo. Tudo isso eu mostro lá na minha comunidade, o pessoal que está lá sabe disso. Então, se fosse para resumir, filtre o máximo possível, porque tem muita confusão na internet. Siga as lições do Warren Buffett, que você vai ganhar muito dinheiro. E se precisar de dividendo, aí você pode ali ter uma parte da sua carteira com foco em dividendo. Se você fizer isso, a tendência de longo prazo é que você tenha uma carteira com retornos muito bons. Qualquer dúvida ou sugestão, deixa aqui embaixo e eu te vejo no próximo vídeo.